certo? Não, mas sabe, assim, tem uma questão que inicialmente todas as empresas levantam isso. As empresas que dizem que não têm um sistema de gestão, né, não necessariamente certificados, sistemas certificados, mas empresas que ainda não têm um sistema de gestão para o ambiente. A primeira pergunta que nasce quando se levanta essas questões ou esse assunto é: mas eu preciso, empresa não existe para fazer caridade somente. Tem de fazer caridade, mas não existe somente para fazer caridade. Então, que advice, um, Que conselho benefício, né? Que benefício teria, né? sim, que benefício teria e fazer compreender às empresas que poderá ter algum impacto também na questão dos lucros da empresa, da faturação da empresa, mas que não, para fazer com que as empresas não olhem somente a questão da gestão ambiental como um empecilho, como algo que vai impactar somente negativamente a sua faturação, seus lucros. Veja, uma coisa importante, Jorge, falando sobre isso, é que, assim, aqui no Brasil, nós tivemos, infelizmente, alguns acidentes ambientais que foram muito impactantes, né? E impactantes do ponto de vista humano, porque nós perdemos pessoas, perdemos vidas, e isso é algo irreparável, né? Mas também criamos, através desses acidentes ambientais, grandes impactos na natureza, né? Infelizmente, isso é de domínio público. Se você pesquisar aí, você vai encontrar diversos. E o que é que acontece? Quando a gente está falando de grandes organizações, isso impacta o nome da organização, né? Isso impacta, isso macula a história daquela organização. Então, acho que isso já é um ponto a se pensar bastante, né? Uma outra coisa importante, Jorge, é que, dentro de uma perspectiva legal, muitos das condicionantes das nossas licenças de operação aqui no Brasil, elas são monitoramentos ambientais. Então, muitas vezes eu preciso ter um sistema de gestão para garantir o perfeito monitoramento da minha licença de operação, sob o risco alto de eu perder a minha licença de operação, né? Então, quando a gente aproxima o sistema de gestão ambiental da rotina da empresa, a gente começa a perceber que o sistema ele vai, na verdade, nos auxiliar a gerir esses aspectos ambientais, vai nos auxiliar a gerir os requisitos legais aos quais eu estou submetido, e isso é um ganho organizacional. Isso é um ganho organizacional, né? Além de deixar claro para a sociedade, que é uma das partes interessadas, né, a comunidade, por exemplo, a sua responsabilidade ambiental dentro da sua atuação. Então, acho que num mercado cada vez mais competitivo, os consumidores eles têm olhado com carinho as empresas que têm compromisso socioambiental dentro de um raio de atuação, né? Pelo menos é o que eu observo aqui no Brasil. Agora, deixa eu te perguntar, dentro dessa perspectiva que você está falando de sistemas ambientais, né? Em se tratando de Angola, quais seriam os desafios que a gente tem hoje, Jorge, para, eh, por exemplo, imaginemos uma empresa que não possui nenhum sistema de gestão, por exemplo, Uhum. e que, de repente, gostaria, né, de melhorar e desenvolver seu sistema de gestão ambiental. Qual seriam os principais desafios que a gente teria dentro dessa perspectiva aí em Angola? Bom, se eu entendi a pergunta que você faz, é que a iniciativa é da empresa, é da direção da empresa, é isso? Isso, e quais seriam os principais desafios, né? Para a empresa implementar, né? Para a alta Perfeito. direção também, vamos dizer assim, acolher essa implementação, né? Bom, quando já a iniciativa é da alta direção, torna a coisa bem mais simples, bem mais fácil. Por exemplo, Angola não tem, comparando com alguns países, não tem muita legislação ainda nesse setor,
mas tem crescido, conforme já falei, né, no ponto anterior, tem crescido e tem havido algum cuidado, alguma revisão de algumas leis que já estão, se permitam o termo, obsoletas, ou já desatualizadas, vamos assim dizer, né, desatualizadas. Então tem havido esse exercício, sim, e isso tornaria bem mais fácil, porque a resistência muitas vezes começa no nível estratégico das organizações, né? Começa lá no topo. E partindo deles facilita. Mas partindo do nível aqui intermédio, aí sim já encontramos outras dificuldades, porque o gestor quer saber de lucros, quer saber de faturação, aumento de faturação, e o gestor tem a mentalidade, o gestor de topo tem a mentalidade dos sócios, né? Dos sócios das organizações que não querem saber de outras questões. Mas eu posso citar também alguns outros dados, né? Como, por exemplo, a questão da conformidade legal. Ou seja, existe ainda pouco conhecimento e pouca divulgação dos documentos reitores nesse setor. Só tem havido pouca, ah, pouca divulgação, né? Pouca divulgação das leis, dos decretos presidenciais. Isso faz com que as organizações, às vezes, tenham alguma dificuldade para se orientar. E, às vezes, graças a Deus, eu não vejo aspectos legislativos que chocam com a nossa, com as normas internacionais, no caso a ISO 14001. Ainda não vejo. É possível que haja algum que é contrário, mas tem havido essa a dificuldade do acesso aos documentos legais. Alguns podemos encontrar no portal do Ministério do Ambiente, mas nem todos estão lá. Mas existem mais outros, né? Então também tem havido a dificuldade da pouca literatura sobre o assunto. Temos ainda pouca literatura sobre esse assunto. E a outra que podemos também aqui mencionar é a dificuldade de mudança das organizações. Não só do topo, mas daqui do nível também operacional, tático, também faz-se resistência na mudança de comportamento. A questão da cultura organizacional, né? Leva algum tempo. E isso, adicionando também um outro ponto, tem a questão do atraso, a demora da implementação das leis. Ou seja, muitas vezes é aprovada boas leis, passam boas leis na Assembleia Nacional, mas a fase ou o período de aprovação até até a implementação deles, ou seja, tem ficado aí um espaço, um vácuo muito grande, né? E isso deixa brechas para que hajam falhas. E quando as pessoas despertam mais tarde, existe um problema, existem desvios, mas onde é que anda a lei? Depois alguém que lembra que existe uma lei e que não está certo. Então, a implementação, tem havido falhas na implementação. Por exemplo, nós temos legislação aqui para a proteção da biodiversidade, temos legislação para muitos outros aspectos, mas houve um período em que isso até é público, né? Se pesquisar aí pode ver, houve um período que havia o abate discriminado, descoordenado e abusivo de árvores e até de animais, Sim, como se não houvesse legislação, mas havia, né? Havia. Ah, ah, são esses alguns aspectos que eu se calhar podia aqui mencionar. O outro também é a questão não muito para as empresas, mas a questão do envolvimento das organizações públicas e não públicas nos debates, nas conversas, no subsídio para a legislação. Isso fortificaria, né, solidificaria a melhoria, o desenvolvimento do setor, mas, em suma, o que as empresas podem encontrar de dificuldade é mesmo a questão da informação, né? Há pouca informação, ou se calhar divulga-se pouco, né? Tem pouca divulgação das informações ou das ações que têm sido tomadas. Por exemplo, se uma empresa quiser ser certificada, tem empresas ainda que não tomaram conhecimento não certificada só, implementação de um sistema. Tem empresas que não tomaram conhecimento que tem uma
revisão da ISO 14001. Né? Entendi. Falo isso para a Ah, questão da partilha de informação, da divulgação das informações. Então, os órgãos que é o Ministério do Ambiente, que é o INIC e todas as outras organizações, até as organizações, as associações de proteção ao meio ambiente, estão a fazer um bom trabalho, mas precisam continuar a fazer mais. E um deles é a questão da divulgação dos documentos legais e, sobretudo, até das normas internacionais, né?